evento já vai começar. Então ajeite-se em um local e siga as recomendações a seguir para que tenhamos uma excelente experiência no Citre. Não vamos atrapalhar quem estiver apresentando. Então deixe a câmera e o microfone desligados durante as apresentações. Utilize o chat ou QIA para interagir com os participantes da reunião, fazer perguntas ou comentários. Se deseja falar, informe primeiro ao mediador da sala via chat ou clicando no botão de levantar a mão. Ótimo! Agora estamos prontos para começar. Aproveite o Citre que preparamos para você. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar novamente com todos vocês nessa semana incrível do nosso nono CIT, Simpósio Internacional do Trabalho, Relações de Trabalho, Educação e Identidade, realizado pelo CEPET-MG, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Vitória. Dando continuidade à nossa início agora a uma mesa redonda onde falaremos sobre o tema Situação bibliográfica e mundos da vida na educação e no trabalho. Para compor essa mesa, contamos com a presença da professora Yumi Garcia dos Santos, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que será mediadora dessa mesa. A professora Yumi é pesquisadora do Laboratório Misto Internacional Social e realiza estudos sobre a inserção das mulheres no mercado do Nordeste de Minas Gerais. Boa tarde, professora. Boa tarde, Luciana, obrigada pela apresentação. Hoje eu estou falando de Montreal, Canadá, Quebec. Estou aqui no ano sabático fazendo pesquisa e, enfim, estamos aqui podendo se conectar graças ao sistema online, né, das reuniões dos eventos acadêmicos. E, bom, então eu vou ter o prazer de estar coordenando essa mesa. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação do propósito da mesa redonda. Só um instantinho, só para poder pegar aqui o resumo. Então, essa mesa pretende discutir a situação biográfica em mundos da vida, na educação, no trabalho e eu vou acrescentar na saúde. A noção de situação biográfica, tal como pensada e tematizada por Alfred Schutz, se inspira em particular na definição da situação proposta por William Thomas, na sua obra Social Behavior and Personality, publicada em 1951. Ela pode ser integrada em uma teoria fenomenológica do mundo social se considerarmos que foi parcialmente construída por meio do contato com os pesquisadores da Escola de Chicago, inspirados em particular na sociologia compreensiva, na fenomenologia social e na hermenêutica de Dilthey. O pensamento de Schutz avança na nova teoria da atividade biográfica que, de muitas maneiras, abre perspectivas que propõe repensar as teorias sobre a vida na educação ou na formação, em sentido amplo, e no trabalho. Ela permite, de fato, analisar os modos de constituição das estruturas de relevância dos mundos da vida e dos estoques comuns de experiência, nos contextos da educação e do trabalho. Uma noção bastante schutziana. A discussão dessa mesa redonda será uma oportunidade para questionar a validade de abordagens que cruzam a sociologia, a fenomenologia e a pesquisa biográfica para pensar as categorias contemporâneas da vida na educação, no trabalho e na saúde. Então, para abrir essa mesa, eu gostaria de apresentar a ordem, né? Temos, então, o prazer de estar recebendo o professor Hervé Breton, da Universidade de Tours, a professora Maria Amália Cunha, da Faculdade de Educação da UFMG, e a professora Marie-Claude Bernard. Ela não está, infelizmente, conosco hoje. Bom, antes disso, ela é da Universidade de Laval, do Quebec, Canadá. Infelizmente, ela não pode estar compondo a mesa conosco hoje,
mas temos o material, uma cápsula de vídeo que ela nos disponibilizou e espero, então, estar apresentando também conjuntamente. Então, nessa ordem mesmo, cada um vai apresentar em torno de 20 minutos, vou estar aqui cronometrando também para a gente finalizar exatamente às 4 horas, e é isso, vamos abrir um tempo para discussão, comentários, perguntas com o público, e eu também gostaria de fazer um pequeno comentário no fim das apresentações, para poder amarrar, enfim, a discussão. Então, por favor, professor Hervé Breton. Oui, bonjour. Bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Professor, eu vou pedir licença um momento, Professor. por favor. No caso de quem quiser fazer a tradução simultânea, né, é só clicar aqui na parte. O meu até sumiu aqui. Eu cliquei e agora ele sumiu. Donc, alors, je vais commencer. Bonjour à toutes et tous. Merci. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite para participar aqui mais uma vez do colóquio do CITRI. Eu estou sendo traduzido simultâneo? Oui. Então, muito bem. Eu vou aproveitar para agradecer ao senhor Leonardo Assis pela tradução e agradecer da mesma forma Yumi Garcia dos Santos pela coordenação da mesa redonda e todos os colegas da mesa redonda pelo acompanhamento que eu vou obrigar você todos a um discurso em francês, então estou obrigando vocês a isso. Então eu acho que eu posso dividir minha tela, compartilhar minha tela com vocês. Eu vou usar, não é compartilhamento da tela aqui, eu não sei se eu posso ter acesso à divisão da tela para ter acesso a um conteúdo, eu posso ter? Eu acho que eu posso dividir aqui. Veja aqui que tem um jeito de dividir a tela, vou tentar. Eu tenho a tela no botão verde, mas eu não tenho direito aqui, estou sem autorização para dividir. Também não. Eu não consigo. Não é muito grave. Eu vou trabalhar assim, da mesma forma. Desculpa, professor. Acesso liberado para todos, tá? On vous a libéré l'accès. Accès libéré. C'est libéré. Ça y est. Tá, Ok. então nós vamos tentar. Então, não estou conseguindo. Voilà. Agora sim. Bien, donc, Então, donc je vais supprimer ça. eu vou tirar aqui. A princípio e a priori, vocês podem ver minha tela, eu vou então começar. O que eu quero fazer nos próximos 15, 20 minutos que me são propostos, eu vou apresentar de fato, bem rapidamente, uma pesquisa de ação que foi feita no campus do Métier, em Tours, na França. Para me apresentar rapidamente, eu sou Hervé Breton, sou mestre de conferência na Universidade de Tours. Tours, que tem uma parceria científica com a Universidade Federal de Minas Gerais
de Belo Horizonte. Eu estou feliz aqui ao mesmo tempo de participar da mesa redonda, mas também dessa participação no trabalho de parceria entre as duas instituições. Existe um trabalho já consequente que foi feito com a Madame Deise Cunha Vieira e com a Madame Maria. Eu saúdo aqui também, eu cumprimento aqui também o professor Antônio Tomasi, com quem eu fiquei muito feliz e ainda estou em continuar a trabalhar. Tem alguns anos que a gente coopera. Então, aqui estou apresentando uma tela. É a cobertura da obra que resultou da pesquisação. Então, eu vou falar algumas palavras. O desafio da pesquisação é o desafio de desenvolver uma cultura da atenção à experiência no campus de métier, onde eu trabalho, e instrumentalizar os formadores, professores, para mobilizar os métodos narrativas, para perguntar sobre a experiência no trabalho ou a experiência do trabalho dos aprendizes. Então, meu assunto é voltar em alguns pontos de base sobre a questão da aprendizagem experiencial no ambiente do trabalho e problematizar em torno da noção de saber experiencial e, terceiro, mostrar no que a teoria de Schutz, as teorias de Schutz que foram precedentemente nomeadas aqui, em que elas podem ajudar o trabalho experiencial. E o quarto ponto, marcar um pouco sobre as contribuições dos métodos narrativos no processo de construção experiencial, a nível de discurso e da capacidade de fazê-lo ser reconhecido. Então, a gente pode caracterizar o trabalho. Eu parti de um autor que eu gosto muito, que eu aprecio e que é bem conhecido no Brasil, eu acredito, que é Guy Joubert. Guy Joubert, que em um capítulo da obra do Tratado das Ciências e Técnicas da Formação, ele teorizou sobre a questão do enigma. O enigma do saber adquirido no trabalho. E o primeiro aspecto, se eu avanço aqui um pouco para caracterizar esse enigma em 3 pontos, existe a primeira diferenciação que ele nomeia é a distância entre o que foi formalizado por Clot, entre o trabalho prescrito e o trabalho real. E eu vou bastante rápido nesse ponto, mas eu acho que é interessante voltar simplesmente sobre o que está resumido na noção de trabalho real, que é tudo que escapa no discurso ao que se faz concretamente no curso da atividade, no ambiente de trabalho. E o que diz em seguida Joubert é que quando os sujeitos são implicados nas situações complexas de trabalho, eles têm que achar soluções concretas para que as coisas se operem e que elas encontrem uma pertinência no contexto. E que essas soluções concretas são fonte de aprendizagem e que elas parecem com habilidades de rusga e de giros de mão e que escapam do referencial e às vezes até mesmo elas são ao mesmo tempo não reconhecidas por exemplo, pelas direções da instituição e até mesmo ficam longe do sujeito, do assunto, longe da discussão. É aqui que eu chego na problematização dos saberes experienciais. Dizendo de outra forma, quer dizer, saber o que vai ser adquirido durante o curso da experiência, o que se adquire gradualmente de acordo com as temporalidades que mereceriam uma análise, de acordo com processos que a gente pode empregar o nome de tácitos,
que se operam sem ser identificáveis, como processos de constituição no tempo pelo sujeito agindo nesse meio. Tem várias teorias. A teoria do saber incorporado, quer dizer, de um recurso que se constitui como savoir-faire, como know-how, ao mesmo tempo em escala cognitiva, mas também no corpo, uma capacidade de agir dentro de uma situação, dando confiança ao corpo. E aqui as teorias em torno dos hábitos também, que vão explicar esse processo que Besson tinha nomeado de passagem do voluntário ao forçado, e que autores como Merleau-Ponty teriam dito o fato de passar de um esforço a uma dimensão espontânea da vida. Então, se eu parar alguns instantes ao que foi dito aqui em torno de Schultz, aqui a gente tem as 3 noções que foram ditas de situações biográficas, de estruturas, reservas de experiências comuns e estruturas pertinentes de sentido. Eu acho que foi potencialmente um contexto interessante para problematizar em torno do saber da experiência, porque o que Schultz diz, de fato, eu acho que de um ponto de vista fenomenológico, quando o mundo se torna familiar, e é o trabalho do sujeito, é de familiarizar o mundo, tornar ele habitável, o mundo da cidade se dá sob o modo da evidência natural. É um termo que um termo que é um pouco decisivo nos trabalhos de Schultz e mesmo de Searle. Esses dados sobre o modo da evidência natural, quer dizer, uma forma de naturalização do mundo habitado, é o fato de que as coisas aconteçam sem que elas possam ser interrogadas de novo. Elas se dão sobre o modo da evidência, daquilo que não se interroga, daquilo que acontece naturalmente. E as estruturas de sentido que resultam disso e que carregam esse modo de vida estão no cruzamento do individual e do coletivo, quer dizer, o mundo habitado, desembocando no modo da evidência, ele é vivido como tal para o sujeito. Basta viver longe em um meio estranho, estrangeiro, para percebermos o que é viver no mundo que acontece pelo modo da evidência. E quando a gente está num mundo familiar, um coletivo de trabalho, a gente vai ver isso, essa consistência, as coisas acontecem em parte sob a forma de acontecer naturalmente. Então, as reservas comuns de experiência dividida, compartilhada, são potencialmente essa experiência já adquirida pelo coletivo, o trabalho, por exemplo, que faz com que exista uma predisposição a ver as situações que acontecem e interpretá-las, uma forma de intercompreensão tácita, o que circula em linguagem e que faz com que uma situação seja compreendida antes mesmo que haja necessidade de se assegurar mutuamente do sentido com o qual a situação de trabalho poderia ser interpretada. Então, se eu puder resumir, e se eu volto na pesquisação, o que foi trabalhado com o coletivo dos formadores no campus, que eu falei anteriormente, é a forma de interrogar ao mesmo tempo o tácito da experiência, incorporá-la no adquirido na situação de trabalho e o sentido coletivo que é dado às situações vividas. São aprendizes. Quando eu falo de alternância, é uma modalidade de formação dos aprendizes que alterna entre a imersão em situação de trabalho e aulas
no centro para se especializar. Aqui eu vou avançar um pouco sobre os pontos de método quanto ao que foi proposto aos formadores para achar modos de perguntar as dimensões incorporadas do saber adquirido no trabalho. Então, é aqui que muito rapidamente eu propus no título a noção de regime narrativo, porque ele foi proposto aos formadores, aos professores, foi proposto em perguntar sobre a experiência de trabalho, onde o vivido no trabalho dos aprendizes de acordo com modos de narração, por exemplo, os formadores se engajaram em trabalhos para que os aprendizes pudessem dizer a forma como eles tinham vivido no tempo e na duração, a tomada de atividade deles e atividade cotidiana. Então, o campo que está aqui indicado por pesquisa biográfica, a prática de interrogação, a experiência pelo relato de vida, ou, de qualquer forma, pelo relato de experiência que busca apreender o desenvolvimento do fenômeno na sua duração. Um ponto de definição quanto à teoria do relato e do relato vivido, e outra técnica proposta como prática de interrogação da experiência para os formadores, no caso da pesquisação, foi a descrição. Eu coloquei descrição microfenomenológica, poderia ser fenomenológica também, mas, sobretudo, descrição da experiência vivida em situações citadas. Por que fazer a diferença entre esses dois planos? No contexto do relato da apreensão da duração, existe uma apreensão do vivido para caracterizar fenômenos a partir do seu desenvolvimento temporal, na descrição fenomenológica, e depois uma diminuição de velocidade para descrever em detalhe a experiência situada de acordo com vários aspectos. Então, nós tivemos que buscar a articulação entre esses dois modos de narrativa. Aqui eu vou dar algumas definições. Poderíamos dizer da teoria narrativa. A teoria narrativa ela está articulada principalmente sobre o atrito, quer dizer, o fato de apreender a duração e identificar os eventos marcantes e de analisar a continuidade da experiência vivida no relato a partir de eventos que são identificados como importantes para o aprendiz. Então, aqui a ideia de que aprender e formalizar saberes adquiridos no trabalho de acordo com uma perspectiva longitudinal e processual. E a segunda análise que foi proposta, que é o método da descrição, que é o inverso. Tentar romper com essa lógica, com essa dinâmica longitudinal e processual, para buscar entender como os saberes se constituíram no tempo, mas também apreender um momento marcante e a definir a prática situada para caracterizar a partir de um único exemplo diferentes aspectos. Então, são dois modos narrativos que geram cada um seus efeitos, e o trabalho foi, ao mesmo tempo, ver as condições a partir das quais essas práticas narrativas podem ser empregadas em uma engenharia da formação no campus, e depois analisar simplesmente a pertinência dessas análises para os aprendizes e os formadores. Eu acrescento aqui, eu vejo aqui que me falta só um minuto, eu acrescento um ponto com relação sobre uma pesquisa de ação que durou 3 anos. Eu poderei voltar depois nas perguntas, na diferenciação dos resultados. Eu poderei voltar se vocês quiserem. Esses resultados foram formalizados numa obra que eu participei,
Eu vou lembrar o título aqui, quer dizer, narrar a experiência para acompanhar o percurso de aprendizagem. E eu gostaria de citar um terceiro regime narrativo, talvez, que mereceria uma atenção particular e que eu tinha trabalhado com a Madame Daisy Cunha num artigo para a revista Faiba, acho que é uma revista da UNEB, na Bahia, que é o registro do diálogo ou da discussão e mesmo da briga, talvez. Quer dizer, aquilo que circula dentro de um coletivo de trabalho em torno de um exemplo de uma prática situada, mas que toma formas de narrações de discussão que não são tão formalizadas, nos dois regimes que eu mostrei aqui, mas que agrega passagens que vão da descrição de uma prática a uma reflexão coletiva sobre o tema. E a maneira de nomear os procedimentos que podem ser atualizados exatamente pelo fato da discussão. Eu termino aqui simplesmente para fazer uma pequena promoção aqui, mas com um laço também com o que eu tinha dito, que nós vamos acolher aqui em Tours o colóquio do RUMEF, Rede das Universidades que preparam para o trabalho. É uma dezena de universidades na França, e esse colóquio vai acontecer de 24 a 25 de maio de 2023. O campo da formação à prova do trabalho, as profissões da formação à prova do trabalho. Eu decidi falar isso porque é possível que seja interessante pelo olhar dos trabalhos mais situados. Muito obrigado. Je m'arrête. Eu parei aqui já. Desculpa, agora entrei, né? Muito obrigada pela apresentação e o horário, né, bem respeitado. Então, vamos passar para Maria Amália Cunha, por favor. Tá bom, obrigada, Yumi. Eu vou começar também agradecendo, né, aos organizadores do CITRE. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar presente nesse evento, né, bastante conhecido. Então, eu não poderia deixar de agradecer especialmente a professora Daisy Cunha, minha colega da Faculdade de Educação da UFMG, que me fez o convite, né, ao professor Luciano Costa, da UFG, e ao professor Antônio Tomasi e aos outros, né, organizadores do CITRE. Agradecer a Yumi pela mediação e pelo cuidado que ela teve conosco aí nesse processo, né, para apresentar o trabalho. Agradecer ao OEV, né, que tem estado conosco e é um parceiro um parceiro aqui do nosso trabalho, projeto de cooperação, e a Marie-Claude, que mesmo não estando presente, não estando, né, ao vivo, assim, de maneira assíncrona conosco, né, a gente vai ter a oportunidade de vê-la no vídeo, né? E agradecer também aos ouvintes, né? Eu estou vendo o pessoal do Rio de Janeiro, da Federal do Piauí, do Mato Grosso, da UFMG e outros lugares, né? Então, um abraço aqui e é muito bom estar aqui entre vocês, né? Bom, a minha fala hoje, ela parte de uma situação bastante específica e concreta, né? Assim, eu sou professora de Sociologia da Educação da UFMG, da Faculdade de Educação, e tenho me debruçado como socióloga, né, no campo das narrativas e pesquisas autobiográficas e como eu posso experimentar essa relação entre a sociologia e a pesquisa biográfica na prática, né? Então, esse problema que eu vou apresentar para vocês, esse trabalho, né, que eu vou tentar compartilhar a tela agora, só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver?
Sim? Não, ainda não, Maria Amália. Não? Espera aí, deixa eu voltar aqui, deixa eu minimizar. Mas espera aí, eu apertei o compartilhamento de tela, deixa eu ver. Compartilhei, compartilhar. Ah, tá, agora acho que Vai vai já. aparecer agora. Tá, aqui, né? E deixa eu colocar no modo de apresentação aqui. Tá, agora tá ok? Tá. E esse trabalho, então, parte, né, de uma interrogação minha como professora de Sociologia da Educação e que assistiu, né, na última década especialmente, o ingresso, né, de novos coletivos, novas pessoas, novos jovens com diferentes marcadores sociais ingressarem numa universidade pública federal, né? E como professora de sociologia que trabalha a questão da socialização, do processo de socialização, da desnaturalização de algumas questões da trajetória biográfica, né, dos indivíduos, que trabalha com a questão da escolarização, da origem social, do capital cultural, enfim. Eu e outros colegas, né, do meu setor de sociologia, a gente veio percebendo o quanto seria rico trabalhar com um dispositivo pedagógico, né, que eu emprestei essa ideia de um autor que eu vou trabalhar aqui com vocês, que eu gosto muito, chamado Alain Coulon, né, que vem da tradição da escola de Chicago, que trabalha com a etnometodologia, que se preocupa, né, que elege o método, né, como uma tentativa de pensar e refletir sobre o aspecto da racionalidade prática da sociologia, né? E a partir desse trabalho do Alain Coulon, né, chamado A Condição de Estudante, que ele trabalha com os diários de afiliação entre jovens estudantes da Universidade de Paris 8, na França, é que eu me aproximo um pouco dessa ideia de pensar, então, nesses novos sujeitos que ingressam numa universidade pública federal e o que eu, como professora, né, como um sujeito e agente também dessa mudança, poderia fazer para ajudá-los nesse processo de letramento acadêmico, de passar de uma experiência pregressa, né, que os coloca numa certa situação de desvantagem frente às novas regras, saberes e experiências exigidos, né, pelo mundo universitário e que nem sempre aparece como regras explícitas e sim subentendidas, né, de maneira tácita ou no universo do implícito, e o que eu poderia fazer para unir a sociologia à pesquisa biográfica, né? Então, a minha preocupação e esse meu trabalho partiu desse diálogo que é pensar, né, ter um tema muito claro, que é o tema de jovens estudantes universitários que ingressam no ensino superior após enfrentar uma série de desafios ligados a esses marcadores sociais. Uma vez, né, que a gente resolve parcialmente a questão do acesso, como refletir sobre a permanência desses jovens estudantes universitários, né? E a gente sabe, né, que o Brasil é um país muito conhecido pelas marcas das desigualdades sociais e talvez a educação seja o lugar onde essas marcas se operam, né, ou aparecem de maneira mais visível, né? E aí, esse trabalho, então, ele parte de uma reflexão muito prática, que é o que eu venho fazendo há alguns anos com estudantes, jovens estudantes da licenciatura, que é apresentar um dispositivo pedagógico, ou seja, eles têm que escrever desde o início do semestre. Eu uno a sociologia e as reflexões em torno da sociologia como escrita autobiográfica, né, que vai redundar num trabalho avaliativo do final de curso, né? Então, esse é o dispositivo pedagógico, objeto em questão aqui dessa exposição, né, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E esse objeto, né, ele, claro, ele se apoia muito no Alain Coulon,
mas ele une algumas vozes da sociologia que me ajudam a operacionalizar e a operar aquilo que o Bourdieu chamava de apresentar a chave do sistema, né? Quer dizer, como empreender um processo verdadeiramente democrático para aqueles jovens produtos também da massificação do ensino, né? Então, assim, como apresentar a chave do sistema. Que eu acho que são vozes nem sempre consonantes, né? Porque não são autores das mesmas tradições teóricas necessariamente, né? Mas que cada um, à sua maneira, trouxe algum tipo de contribuição. Eu acho que é como o EV falou agora há pouco, citando a Nathalie Depraz e o Paul Ricoeur, né? Que eles têm perspectivas diferentes, mas o meu interesse é como operacionalizar e trabalhar com as ideias principais desse autor de modo a colocar em prática o meu objetivo no processo formativo com os alunos, né? Então, um dos primeiros autores que me ajudou a sistematizar a ideia que é originária do Alain Coulon foi a sociologia do Wright Mills, né? Um autor que trabalha, né, aqui com a imaginação sociológica, né? Então, embora esse autor ele não tenha essa perspectiva da etnometodologia, da tradição propriamente, né, da Escola de Chicago, foi um autor que trouxe contribuições importantíssimas sobre a questão da classe média americana, né, nas décadas de 50 e 60, mas ele trabalha com, talvez, dos princípios mais interessantes que a gente chama de fazer um bom artesanato sociológico, né? Que trabalha com a artesania. Quer dizer, o Wright Mills falava, olha, um bom sociólogo ele tem que manter um diário, né? Ele tem que manter um diário, um arquivo, que é o centro de você, que é aquilo que vai consubstanciar no seu trabalho de artesão como sociólogo, né? Então, foi talvez um dos primeiros autores da sociologia na breve vida, né, que ele teve, né, porque ele nos deixou muito jovem, né, mas ele é um sociólogo bastante heterodoxo, né, nem um pingo convencional, e mesmo assim sendo de uma tradição marxista, ele foi talvez um dos primeiros sociólogos a falar abertamente da importância em unir a biografia e a sociedade, a importância dessa junção entre a biografia, o indivíduo, né, e a história e a sociedade, né? Então, ele falava que a imaginação sociológica seria aquele ponto, né, possível para a gente apreender a história e a biografia e a relação entre essas duas dimensões na sociedade. E essa era a grande promessa, né, para o Mills, quer dizer, fazer com que, ao unir o que é o subjetivo e o objetivo, né, quer dizer, ao unir a dimensão do indivíduo com a sociedade, você conseguiria, como um bom sociólogo, manter o seu mundo interior muito desperto e vigilante, né, para poder analisar aquilo que era mais comum, o que era mais ordinário na vida, né? Então, esse foi um dos autores que como que eu posso dizer? Me faltou a palavra agora, gente. Me seduziu, né? Assim, que despertou a minha atenção. Como não poderia deixar de ser, né, um outro autor que eu trabalho na sociologia que, claro, fez muitas críticas à dimensão biográfica, né? Aquele famoso texto dele escrito e publicado no Actes de la Recherche, em 1982, se não me engano, em que ele fazia crítica aos estudos biográficos, né, através da ilusão biográfica, mas o próprio Bourdieu faz não diria uma meia-culpa, mas uma autocrítica, quando ele publica, já no final da década de 90, se não me engano, o livro conhecidíssimo dele, chamado A Miséria do Mundo, né?
que é um compêndio de mais de 400 páginas, em que ele faz várias entrevistas narrativas com pessoas em situações de vulnerabilidade social. E tem um último capítulo daquele livro que se chama Compreender, né, que é um texto belíssimo em que ele vai trazer a importância dessa perspectiva biográfica e narrativa, né? E o próprio Bourdieu tem alguns estudos, né, que ele vai falar da importância da socioanálise, né? Embora até ao final da sua vida, quando ele escreve, né, o livro chamado Esboço de uma Autoanálise, né, em que a epígrafe, né, justamente a epígrafe é escrito: isso daqui não é uma biografia, uma autobiografia, né, algo como isso. Estou até procurando aqui meu livro, mas nessas horas a gente nunca acha, né? Mas, enfim, ele traz um pouco a ideia da socioanálise, que eu acho muito importante da perspectiva sociológica, que é falar um pouco da importância das nossas experiências profissionais, né? Do sociólogo prestar atenção para o silêncio, para os subentendidos, para os lapsos, para a linguagem do corpo, para os olhares, para os gestos, né? Então, o próprio Bourdieu fala: o dispositivo de autossocioanálise por meio da escrita, não, daí isso eu que falo, né? A partir do Bourdieu, a autossocioanálise, ela nos ajuda os sujeitos, né, que vão partir de uma perspectiva autobiográfica, a desnaturalizar a sua própria trajetória, a se colocar sob suspeição, aquilo que ele falava, uma espécie de sociologia de soi-même, né? Assim, como que a gente pode, a partir desse processo de desnaturalização, né, a gente perceber e analisar o que faz parte dessas construções sociais, né? Então, e vários elementos que a gente vai analisando ao longo do nosso processo de socialização, né? E um outro autor que eu trago, né, que eu falei para vocês e que para mim foi muito caro aqui, foi o Alain Coulon, né, que escreveu o livro A Condição de Estudante. É ele que vai objetivar essa ideia do diário, que é o que eu procuro fazer com os meus alunos de licenciatura, né? E o Alain Coulon, ele parte de um antropólogo, né, um etnólogo francês, que escreveu um livro caro e importante para a gente, que se chama, ele se chama Arnold van Gennep, e ele vai falar um pouco dos processos, né, dos rituais. O livro se chama Os Ritos de Passagem, né? E o Diário de Afiliação tem um pouco essa conotação, porque ele parte de três rituais, né, que compreendem a vida desse jovem estudante universitário, né? Um primeiro momento seria o estranhamento, é quando ele deixa o mundo natal e ingressa num novo mundo, né? O mundo, então, com novas regras, né? Com novas exigências, que é o mundo da academia, da universidade. O segundo rito seria talvez o momento mais doloroso para o jovem estudante universitário, que é o momento do estranhamento, né? Quando ele percebe que ele deixou de ser um aluno e ele aspira a ser um estudante universitário. Esse momento seria um rito liminar, que a gente chama um rito de margem, né? Ele não está nem no início, ele também não está no final. E, por último, o rito de afiliação, que é também o de agregação. É quando finalmente ele percebe que ele se tornou um novo sujeito, né? Que ele conquistou um novo lugar na universidade, né? Então, o Coulon, ele foi muito importante para mim, nessa minha investida, né, de usar os diários com uma perspectiva autobiográfica e narrativa para analisar as experiências, a situação biográfica e empreender o processo de socioanálise, né? E, por último, que o EV já comentou um pouquinho aqui, que é a sociologia fenomenológica do Alfred Schultz, né? É um autor que ele se
se coloca na fronteira entre a filosofia e a sociologia, né? Na medida em que as principais influências do Schultz são justamente o Husserl e o Max Weber, né, com a sociologia compreensiva, né? E o Schultz ele foi utilizado para que o estudante pudesse entender um pouco a sua situação biográfica no ensino superior, né? Então o Schultz ele ajuda, né, nessa experiência com esses dispositivos mnemônicos, né, com aquilo que ele chama de estoques de experiências, né? Quer dizer, o que é importante da sua vida pregressa, por que é importante você recontar a sua história, né, contar as experiências mais marcantes no seu processo de escolarização, de socialização, né? Então, o Schultz foi muito importante, né? Porque ele ajuda justamente a entender esses elementos estruturais, né? E que esses estudantes compartilham com os outros no momento em que eles expõem ao final da disciplina, se evidentemente eles autorizarem, né? Que eles apresentam os seus diários, né? Então, as recordações, as projeções, né, baseadas nesse repertório de conhecimentos, essas interpretações sobre o mundo vivido, né, sobre o mundo da vida, o Lebenswelt, né? Então, esse estoque de experiências aqui é super importante, né? E aí, pensando um pouco no meu tempo, né, e deixando talvez para a gente discutir um pouquinho depois, eu resolvi trazer alguns excertos, né, dos diários, porque eles são muito significativos, né, a cada final de semestre, a cada ano, um ano sim, um não, né, quando eu tenho também, por exemplo, na pandemia foi um período em que eu não consegui trabalhar com o diário, porque a cada vez que ele é produzido, ele mexe muito comigo também, né, como leitora. E eu deixo muito livre, né? A escrita é livre, e como eu tenho vários alunos, né, os cursos de licenciatura na UFMG, acho que eles são 14 ou 15 cursos, né? Então eu recebo alunos do design, das artes visuais, né, da belas artes, da biologia, e eu deixo que a linguagem seja muito livre. Então, por exemplo, os alunos da belas artes me escrevem, né, fazem um diário com desenhos, né, com gravuras, com colagens. Então, é uma experiência muito, muito rica, né? Aqui eu trouxe o excerto de uma estudante de letras, né? Ela fala assim: espero que com o tempo eu consiga ver a imagem. Eu vou ter que diminuir aqui, porque senão eu não consigo ver. Espero que com o tempo eu consiga ver a imagem completa, uma paisagem inteira, e entender pelo menos qual é o meu papel dentro disso tudo, né? Por exemplo. Daí, deixa eu só voltar aqui. A outra... Só mais 2, 3 minutos, tá? Para você também concluir. Tá bom. Por fim, vamos ver, mais um, assim, então essa vai falar sobre o começo, né? Todo começo exige a urgência da primeira palavra. Enfim, vocês vão poder, né? Eu posso compartilhar depois os slides, né? Mas eles colocam, né, uma escrita marcada pela subjetividade, traço insociável do diário de afiliação, me intimida na mesma medida em que me convoca as memórias e tudo mais. Bom, por fim, gente, as considerações que eu faço, né, desse dispositivo pedagógico que tenta unir a sociologia e a pesquisa biográfica, né, primeiro, concordando com a Delohry Montberger, né, dizer que o capital biográfico ele também é muito mal repartido e muito mal distribuído entre as pessoas, né? Então, poder encorajar as pessoas a narrarem a sua própria história, né, e fazê-lo como um sentimento emergente de direito, né, revisitando um pouco a sua história e desnaturalizando, né, os processos que muitas vezes, né, a própria sociedade responsabiliza e a universidade, né, tende a responsabilizar os estudantes pelo insucesso, pelo fracasso,
e pelo fracasso, né, essa possibilidade da socioanálise, né, ela tem uma riqueza infinita, né? E aí eu termino com aquele que eu considero um dos grandes expoentes, né, da ideia, da metodologia em si, que é o Howard Becker, né, que ele vai falar que a escrita do diário não deixa de ser uma peça de um mosaico científico ou do artesanato intelectual, como diria Mills, né, que constitui as histórias de vida, os estudos biográficos. Eles confidenciaram diferenças, desigualdades, experiências singulares e coletivas, né? Mas, para o Bourdieu, essa mediação é possível por meio de uma apropriação reflexiva do saber das ciências sociais, que permite descobrir o social no coração do particular, o impessoal escondido no mais íntimo, o universal no interior do mais profundo particular. Assim, a escrita de si pode constituir como um dispositivo pedagógico emancipatório para a formação docente. E aqui a referência bibliográfica, né? E eu agradeço vocês pela paciência, né? Por essa escuta, como eu faço no diário, ativa, né? E sensível, e aí me coloco à disposição para a nossa conversa. Obrigada. Muito obrigada, Maria Amália. É difícil ter que controlar o tempo, porque realmente deu muita vontade de estar escutando os relatos, o diário, né, que você leria. Mas espero realmente que, se houver mais tempo depois, talvez possamos reservar esse momento. Bom, então, agora, Luciana, você saberia como faremos a apresentação do vídeo da Marie-Claude Bernard? Você tem como dispor... ok. Muito obrigada. Um minutinho que já vai entrar o vídeo, tá? Obrigada. Bonjour, bon dia. Je remercie les organisateurs de ce symposium international du CITRI de m'avoir invité et en particulier les organisateurs de la table ronde Situation biographique et monde de la vie à l'éducation et au travail. Merci beaucoup pour cette invitation. Je ne pourrai malheureusement pas être des vôtres pendant les séances synchrones, donc j'ai enregistré cette présentation. Je remercie tout particulièrement la coordinatrice de cette table ronde, Yumi Garcia dos Santos, et je salue également les participants de celle-ci, dont Hervé Breton de l'Université de Tours en France et de Maria Amália Cunha de l'Université fédérale de Minas Gerais au Brésil. Et bonjour à tous les participants et participantes. Ma présentation s'intitule « Des récits de vie de personnes atteintes par une maladie chronique et leur socialisation, levier pour l'apprentissage ». Je suis Marie-Claude Bernard, je suis professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Et je fais partie de l'ASIVIF et membre du centre de recherche du CRIRES. Mon plan de présentation se divise dans les sections suivantes. Donc d'abord une introduction où je vais vous parler du bien fondé des récits de vie utilisés en santé et en maladie. Je vais ensuite vous présenter quelques jalons théoriques sous la perspective de l'interactionnisme symbolique qui met au premier plan la question du sens que les acteurs et les actrices sociaux donnent aux situations.
Je vais par la suite vous présenter le contexte de la recherche que j'ai menée, puis je vous décrirai la démarche méthodologique employée, je vous présenterai quelques résultats et je terminerai par la conclusion et quelques perspectives pour la suite. Les récits de vie en santé et donc en contrepartie en maladie sont une forme de construction de savoir comme le soutient de Laurie Momberger. Ils peuvent en effet relever le défi d'expliquer l'événement biographique tel qu'il a été conceptualisé par la sociologue Leclerc Olive et ils permettent aussi d'expliquer la genèse d'un point de vue et le rôle des personnes clés dans le parcours de vie comme je l'ai montré dans ma thèse de doctorat. L'analyse conjointe avec les personnes qui élaborent le récit de vie ou l'histoire de vie permet de mieux cerner le sens de l'expérience, comme le travail monumental de Pinault et Marie-Michel l'ont montré. La socialisation de ces récits aussi conduit vers d'autres apprentissages, comme le travail collaboratif de Jouet et collaborateurs le soutiennent dans le domaine de la santé mentale. Les personnes qui écoutent le récit jouent également un rôle important dans la construction du récit et sur son potentiel de libération de la parole. C'est ce que nous disent entre autres Piron et Barriostau. Les résultats de ces recherches ne sont pas seulement importants pour les acteurs et les actrices de la sphère scientifique, ils le sont aussi et en premier plan ou en premier lieu pour les acteurs et les actrices sociaux impliqués dans les problématiques étudiées. Alors, quelques jalons théoriques sous une perspective qui est celle que je choisis dans les analyses, mais aussi comme fondement de mes travaux de recherche avec les récits de vie, qui est la perspective de l'interactionnisme symbolique. Il s'agit d'un legs de méthode qualitative de la seconde génération de l'école de Chicago. Ce fut Blumer qui a proposé cette expression d'interactionnisme symbolique, puis Goffman qui en sont des représentants de premier ordre de cette perspective théorique. L'interactionnisme symbolique adopte un regard compréhensif plutôt que normatif, c'est-à-dire qu'il priorise la compréhension, comment les personnes perçoivent leurs conditions, comment ils se représentent leurs relations à la société. De ce point de vue, ce qu'il priorise, c'est justement comment les acteurs sociaux regardent, quel point de vue ont-ils par rapport aux valeurs et aux significations qu'ils donnent aux situations qui sont vécues. Le point de vue donc des acteurs et des actrices est très important et ils sont reconnus, les acteurs et actrices sociaux, comme des agents compétents, au même sens que Giddens en parle. Et c'est ces acteurs qui donnent sens aux situations en interprétant les situations et en interagissant avec les autres et le contexte dans lequel ils se trouvent. Cet éclairage théorique de l'interactionnisme symbolique considère les récits comme des narrations reconstruites en interaction, des productions narratives qui sont structurées par le temps et la mémoire. Et en ce sens, le moment, l'étape de la vie, le contexte dans lequel on se raconte jouent un rôle important. Et les personnes aussi qui sollicitent le récit, comme si ceux qui l'écoutent, jouent également un rôle dans la construction du dit récit. Donc, dans cette perspective de l'interactionnisme symbolique, on trouve la question du sens que les acteurs et actrices donnent aux situations. C'est un sens qui est co-construit et dont l'importance des interactions. Le sens se co-construit et se modifie au fil des interactions. Le groupe social se constitue lorsque des membres développent une compréhension semblable de la situation. Et pour approcher le sens, cette perspective va prioriser l'exploration des représentations et des expériences vues comme socialement situées et va aussi tenir compte de l'importance des contextes socioculturels, historiques et personnels de ces acteurs et actrices sociaux. Ceux-là vont agir en fonction de leur compréhension de la situation, comme je viens de l'évoquer dans la diapositive précédente. Avant Blumer,
en quelque sorte, Merton, qui a nommé le théorème de Thomas, la phrase ou l'affirmation de Thomas, qui a été un des sociologues pionniers de l'école de Chicago, qui a dit que si les hommes considèrent ou définissent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. C'est en quelque sorte ce même jalon que l'interactionnisme symbolique va creuser, entre autres. Alors, le contexte de la recherche. Il s'agit d'une recherche que j'ai menée en collaboration avec une association de malades chroniques à Guadalajara, au Mexique. C'est une association qui veut contribuer à la qualité de vie de personnes atteintes par des maladies rhumatologiques avec des actions d'entraide, des informations sur les maladies, sur le partage des expériences. C'est une association qui vise à valoriser les savoirs des personnes qui font l'expérience de la maladie, comme d'autres associations de malades d'ailleurs. Elle met en œuvre des dispositifs de participation aux connaissances, elle favorise la solidarité sociale et, comme d'autres associations de malades, elle cherche de plus en plus à établir ou mettre en œuvre des recherches-actions, des pratiques participatives. La démarche méthodologique que j'ai employée s'est réalisée en 3 phases, en combinant 2 démarches heuristiques, soit le récit de vie et les groupes de discussion. Dans la première phase, j'ai recueilli des récits de vie écrits. Dans une deuxième phase, nous avons partagé ces récits écrits en groupes de discussion. Et dans une troisième phase, les participantes ont écrit une deuxième version de leur récit. Les questions qui ont été posées sont les suivantes. Est-ce que les récits permettent d'étudier la vulnérabilité? Quel est le sens que les personnes atteintes dans leur santé donnent à l'événement de la maladie? Quels apprentissages tirent les personnes atteintes de maladie de leur épreuve? Quelles connaissances sont générées par le partage entre les autrices réunies en groupe de discussion? Et quels apprentissages sont évoqués dans la deuxième version de leur récit? Donc, dans la phase 1, la première question a été plus particulièrement visée. Les 2 autres, le sens de l'événement ainsi que les apprentissages tirés des expériences concernent toutes les phases, et les connaissances générées par le partage, la phase 2, et les apprentissages évoqués dans la deuxième version du récit, la phase 3. À présent, le tableau qui décrit le profil des participantes. Donc, il s'agit de 5 femmes âgées entre 35 et 64 ans qui ont toute une formation soit technique, soit universitaire, une d'entre elles ayant 2 diplômes universitaires. J'ai placé dans la 4e colonne le titre qu'elles ont choisi pour leur récit. Une seule n'a pas réalisé un 2e récit suite au partage des expériences. Et vous voyez donc quelques titres de celles qui ont choisi de mettre un titre à leur récit. Et dans la dernière colonne, quelques commentaires que je ne vais pas passer pour le moment. Alors, dans la première phase, les questions qui ont été suggérées aux participantes a été de leur demander comment cela se fait-il que tu sois devenu ou devenue membre d'une association de patients en rhumatologie, comment as-tu été diagnostiqué, garçon ou fille, comme étant atteint ou atteinte d'une maladie rhumatologique, raconte une expérience satisfaisante ou insatisfaisante en lien avec ta maladie. Raconte les apprentissages ou les acquis obtenus par l'avènement de la maladie.